sem dúvida tem muitos mistérios que não tem, até o momento não tivemos nenhuma solução. Além de que também não sabemos como o Hashirama morreu, qual é o verdadeiro poder do Mangekyou Sharingan do Madara, como o próprio Nagato sabia que os 6 caminhos que ele escolheu para ser os pens dele eram basicamente membros ou eram ninjas que o próprio Jiraiya havia enfrentado na sua juventude. E também, para finalizar, como o Itachi conseguiu a espada Totsuka e o espelho Yata. Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje, então vem comigo. Fala galera, eu vou na área, estou aqui com mais um Arquivão para vocês, mais precisamente para tirar uma dúvida que todo mundo tem. Eu acho que toda a teoria de Naruto, algumas têm explicação, outras não tem. Como por exemplo, como o Hashirama morreu. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum arquivo e nenhuma curiosidade do universo de Naruto e também nenhuma análise dos capítulos de Boruto to Blue Vortex, fechou? Então vamos lá. Primeiramente, o Hashirama era um ninja sem igual, mas uma das dúvidas e um dos questionamentos que deixaram a gente perplexos basicamente é como o próprio Hashirama morreu. Eu tenho 3 opiniões para vocês. A primeira seria basicamente morte por batalha. O Hashirama morreu em uma batalha, né, tentando ali salvar Konoha. Isso poderia ter acontecido? Eu acho que não, mano. Eu acho que não, é impossível, na história não explica. E também eu tenho um fator interessante pra falar com vocês em relação a isso. Se ele tivesse morrido pra alguém, o Madara saberia, porque o Madara continuou vivo por muitos e muitos anos. Ou seja, se o próprio Madara tivesse encontrado o Hashirama e o Tensei, poderia tirar um sarro dele e ter falado pra ele: ah, você morreu pra tal ninja e não morreu pra mim. Isso me deixou puto. Entendeu? Vocês entenderam? Então poderia ter essa troca de farpas entre o Madara e o próprio Hashirama. Então isso não aconteceu. Então essa parada de o Hashirama morreu pra alguém ou em batalha pode tirar da lista na minha visão, porque não faz sentido. O outro seria basicamente ali morte por doença. É certo que suas células são bastante poderosas, super células, vamos colocar aqui, e basicamente elas poderiam ter acelerado ainda mais a sua morte. Mas pensa comigo aqui, se isso realmente fosse possível, a Tsunade, como sendo neta dele e ninja médica do corpo médico da Folha, uma das principais Konohans, vamos colocar aqui, ela poderia facilmente dizer: não, vocês não vão estudar o corpo do meu avô, porque ela era uma parente dele e ela tinha total direito de fazer isso, não importa se o Danzo, se quem fosse quisesse, na minha visão. Então eu acho que se fosse por esse caso, a Tsunade não teria deixado, e se tivesse deixado, né, isso acontecer mesmo, ela mesmo teria falado em algum momento do anime que usar as células do seu avô em si não faria sentido, já que elas poderiam acelerar a morte de um indivíduo. Como por exemplo, Naruto no final de Shippuden teve um braço artificial criado com as células do Hashirama. Faz todo o sentido do mundo, isso não faz sentido, sacou? Então vamos para a última teoria. Hashirama morreu de velhice. A velhice, pra mim, eu acho que é a mais aceita de todos. Até porque eu acho que só de você pensar o legado que o Hashirama deixou pra todo mundo já é gigantesco. Mas ele era o Deus Shinobi, claro que ele já tinha um legado. Não, cara, pensa comigo. Se ele tivesse morrido de alguma dessas formas, o legado dele não estaria tão vivo, porque a moral das pessoas estariam baixas. Então pra mim o Hashirama morrer de velhice simboliza o quê? Que ele esperou, viveu a sua vida intensamente, lutou por Konoha, ajudou Konoha ao máximo e inspirou as novas gerações. E ali ficou o legado, a vontade do fogo, vocês sacaram? Então pra mim isso faz sentido o Hashirama ter morrido de velhice. Essa é a minha conclusão final em relação à morte do Hashirama. Qual é a sua? Deixe nos comentários aí também, beleza? Então vamos pro próximo. Qual é o verdadeiro poder do Mangekyou Sharingan do Madara? Bom, em relação ao Mangekyou Sharingan do Madara, realmente isso é uma dúvida. E até então acho que nem tem uma explicação direta ou concreta para falar sobre isso. A gente poderia analisar o Madara como o todo, né? Vamos colocar aqui as habilidades que o Madara possuía. Então só do Madara ter uma característica, personalidade, tudo isso, a gente pode criar uma teoria de como os poderes do seu Mangekyou Sharingan poderiam ser. O Madara era um manipulador, ele viveu muito através do tempo e ele conseguiu assimilar tudo isso e voltou à vida, como a gente viu na Quarta Grande Guerra Ninja, não foi? O Mangekyou Sharingan em si, ele amplia o campo de visão do Uchiha, ele ajuda o Uchiha a desviar de jutsus e até mesmo de qualquer ataque com muito mais facilidade, é muito mais exatidão. Pra mim, o Madara tem uma habilidade de manipular o tempo, faz sentido com o personagem. E também a habilidade de manipular, digamos assim, elementos naturais, como ele já fez, né? Ou místicos, vamos colocar aqui também, como os próprios meteoros que ele invoca ali pra Terra, mas ele usou ali basicamente o Rinnegan. Eu acho que realmente faz todo sentido pro Madara, porque ele realmente, em tese, ele é a reencarnação de uma destruição. Pra mim, o Madara é um deus da destruição. Então ele tem um poder de manipular o tempo, de manipulação, vamos colocar aqui. Eu acho que pra mim já faria sentido o Madara conseguir controlar até mesmo o tempo, meio que momentaneamente. Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixe sua opinião nos comentários também e vamos pro próximo. Como o Nagato conseguiu os 6 corpos de Pain? Bom, como vocês sabem, o Nagato ele teve 6 Pains. E 5 desses caras
o Nagato nunca viu na vida dele. Mas apareceu em um momento da história do próprio Jiraiya que esses caras apareceram. Sim, mas como a gente sabe, o Jiraiya viajou por muitos e muitos anos. Essa história do Nagato ter escolhido esses 6 caminhos de Pain foi basicamente uma forma de símbolo, uma fórmula simbólica pra mim, criada pelo Kishimoto. Talvez do roteiro se encaixar mais com o Jiraiya mesmo, entendeu? Então pra mim, o Kishimoto ter escolhido esses caras, esses 5 Pains, pra falar mais exato aqui, porque o Yahiko ele já conhecia. Esses 5 caras em específico, eu acho que foi mais pra casar com o roteiro e também com o arco que o Jiraiya estava se encontrando. Embora o Nagato tivesse outros meios para conseguir esses corpos, como até mesmo o livro Binko, que ele tomou o controle da Vila da Chuva, né? Espiões do próprio Nagato que estariam espalhados por todas as nações, ter encontrado esses caras, fazia todo sentido do mundo. Ou até mesmo o próprio Nagato matou esses caras ao longo da sua jornada. O que vocês acham disso? O Nagato realmente ele matou esses caras ou ele realmente achou eles, né, em algum momento da história? Porque pra mim, na minha visão, eu acho que o Kishimoto fez isso mais pelo roteiro para se encaixar com basicamente a descrição do arco do Jiraiya. Isso é uma visão minha, beleza? Pra mim foi mais uma descrição, uma jogada de roteiro do Kishimoto para o Jiraiya casar na história. O que vocês acham disso? Deixa nos comentários também. Vamos pro último ponto. Como o Jiraiya obteve a espada Totsuka e o espelho Yato? Bom, eu acho que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm também, mas eu acho que tem sim uma solução. Quem tem o guia, né, do Naruto, o terceiro guia, para ser mais exato, vocês basicamente vão encontrar ali um pouco sobre o Susanoo. Existem 2 habilidades antes de despertar o Susanoo, o Amaterasu e o Tsukuyomi. E essas habilidades, ao serem controladas com perfeição, vamos colocar aqui, despertam o Deus da Destruição Susanoo. Mas não para por aí. O Mangekyou Sharingan ele tem outro estágio. O Susanoo em si, ele tem sua forma básica, que é aquele esqueleto louco lá, né? Mas depois de ele ser atingido, ser controlado de uma maestria melhor, ele desperta o Susanoo, digamos assim, o guardião das relíquias. E esse guardião das relíquias, ele libera um poder muito mais além daquilo que o Uchiha, o portador do Mangekyou Sharingan, jamais sonhou em ter. É basicamente as relíquias divinas do Susanoo, que ele mesmo guarda, sacaram? Então realmente o Susanoo, ele tem ali consigo, né, ele tem a capacidade de guardar essas relíquias. Cada usuário do Mangekyou Sharingan que tenha conseguido controlar o mundo material e o espiritual, eles têm esse poder, né, acoplados ao seu Susanoo. Já o Itachi ele conseguiu ter um upzinho a mais no seu Susanoo. Ele poderia só ter a espada, mas ele teve dois poderes meio que espirituais. Isso faz todo sentido do mundo casar com a história, já que o Itachi pode ter sido escolhido até mesmo pelos deuses, né, da mitologia japonesa, ali, da mitologia em si, e que concederam a ele este poder, o poder da paz, que realmente foi muito necessário. Tanto a espada Totsuka foi necessária para selar o Orochimaru do Sasuke, como também foi usada para selar o Nagato. Então realmente faz todo sentido do mundo essas habilidades estarem com alguém que preserva a paz, que é o Itachi, que ajudou muito. E o espelho, o escudo Yata, ele também é uma arma espiritual, ou seja, o Itachi estava com 2 armas espirituais no seu arsenal do Susanoo. Em si, o Susanoo do Itachi, vamos falando aqui de armamento, era o mais poderoso. Sim, era o mais poderoso porque ele tinha 2 armas espirituais, beleza? Então pra mim, galera, eu acho que o Itachi realmente, ele conseguiu obter essas habilidades através realmente do próprio Susanoo. Pra mim o Itachi conseguiu a espada Totsuka controlando o mundo material e o escudo controlando o mundo espiritual. Nada consegue abalar esses 2 poderes até onde a gente vê. Então realmente são poderes que trazem a paz e que meio que subjugam aqueles que tentam subjugá-los, sacaram? Então pra mim o Itachi obteve esses poderes tanto talvez por uma escolha divina, como também pelo controle e maestria com o Mangekyou Sharingan que ele tinha com os 2 olhos. Não era tão habilidoso no Amaterasu quanto o Sasuke, mas ele tinha controle sobre os 2 olhos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, me segue pra mais, me segue nas redes sociais, no Twitter e no X, pra você saber mais curiosidades e análise dos capítulos de Blue Vortex e também curiosidades do universo de Naruto, fechou? Então por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!